Olá pessoal, vamos então para o nosso segundo resumo da disciplina de direção defensiva. No dia de hoje falaremos sobre a pilotagem defensiva, a primeira parte, teremos duas partes, ok? Para que nós atinjamos aí o nosso objetivo, vamos seguir um seguinte sumário. Falaremos sobre os conceitos, sobre a postura de um condutor de motocicleta, de um veículo de duas rodas, ou um triciclo ou quadriciclo. Falaremos sobre os equipamentos de segurança, sobre procedimentos gerais da segurança, de segurança, sobre a verificação diária e periódica do veículo, ou seja, das condições do veículo, da motocicleta, sobre os cuidados no cruzamento e nas curvas. Falaremos ainda sobre o cuidado ao usar os freios, porque a motocicleta é muito sensível a essa situação. Falaremos sobre a condução de passageiros e, por final, sobre a condução e transporte de cargas utilizando motocicletas, ok? Vamos iniciar então aqui, ó. Vamos falar primeiramente sobre o conceito básico aqui da pilotagem defensiva. Pilotagem defensiva consiste em conduzir uma motocicleta, motoneta ou ciclomotor, entraria aqui ainda os triciclos e os quadriciclos, de forma a evitar acidentes, respeitando as regras de circulação, as leis de trânsito e os cuidados especiais necessários para pilotar com a vestimenta, o capacete, a moto, a postura, a perícia e, principalmente, a responsabilidade. Então é um conceito muito amplo, mas que é muito fácil de ser entendido. Conduzir defensivamente é cumprir todas as regras, estar bem, vamos dizer assim, em condições físicas de não estar, por exemplo, com sono, não estar alcoolizado, estar com a vestimenta correta, com capacete, com luva, com um calçado que seja fechado, que consiga dar firmeza no pé e proteja seu pé em caso de um acidente, uma luva com uma roupa grossa, o ideal que seja couro, que dê uma resistência maior em caso de queda e assim por diante. O veículo tem que estar em condições de uso, inspecionado e assim por diante, ok? Vamos tratar aqui rapidamente, para poder seguir na próximo slide, de dois assuntos. Direção preventiva e direção corretiva. Falamos no slide anterior, demos até um exemplo, mas aqui quanto à moto. A moto ela é mais ainda sensível a essa questão. Por quê? A moto não tem para-choque. O para-choque é sua cabeça. Então fiquem muito atentos quanto a isso. Então a direção preventiva ela ganha um grau de importância quando você é condutor de moto muito grande. Porque em caso de um acidente, se você for motociclista, a chance de você sair com alguma lesão é muito grande. Porque a colisão geralmente afeta parte do seu corpo, ok? Tome muito cuidado quanto a isso. E mais um detalhe aqui, ó, agilidade versus segurança. Sabemos que a moto é um veículo ágil, que dá agilidade ao condutor, você consegue chegar mais rápido, você consegue não ficar parado no congestionamento, você consegue, vamos dizer assim, estacionar com mais facilidade, isso é fato, sem dúvida nenhuma. Porém, não descuidem da questão da segurança, porque, como foi dito anteriormente, você não tem para-choque. Para-choque é o seu próprio capacete, a sua cabeça. Então tomem todo esse cuidado. É importante citar ainda, dentro da questão da agilidade, por exemplo, tem coisas que são permitidas no trânsito, como, por exemplo, andar entre as filas de veículos, quando os veículos estão em deslocamento, Importante, muita gente confunde isso, quando os veículos estão parados, por exemplo, em um sinal, um semáforo, você não tem a permissão de deslocar entre as filas de veículo. Você tem a permissão, dentro do Código de Trânsito, de deslocar entre as filas de veículos quando conduz uma motocicleta, quando os veículos estão em movimento. E tomem todo cuidado, qualquer deslocamento do carro, do veículo de 4 rodas, pode fazer com que você perca a sua estabilidade, certo? Então, nem sempre tudo que é permitido é indicado. A sua vida tem que estar acima de qualquer situação, certo? E lembrem-se, é muito melhor perder um minuto no trânsito do que perder a vida em 1 minuto. Então sempre a segurança estará acima de qualquer outra questão. Combinado?
prosseguindo então, vamos lá, vamos para o próximo slide. Vamos falar aqui da postura. É a primeira questão da segurança e a postura. Se você está com uma postura correta, a chance de você reagir e se esquivar de um acidente é muito maior. Se você está todo desatento, todo mal posicionado, não é, em cima da sua motocicleta, você terá mais dificuldade de reação. Vamos observar aqui então, ó. Mantenha a cabeça levemente levantada, de forma a aumentar a visibilidade. O condutor de motocicleta tem que ter uma visão muito mais ampla e o capacete, querendo ou não, prejudica um pouco esta visão. Então mantenha a sua cabeça levemente levantada, não fique só focando no veículo da frente, tenha uma visão mais periférica para conduzir de uma maneira mais segura. Nunca mantenha a visão fixa, ó, acabei de falar, né, em um ponto único, mas uma visão ampla ao seu redor, uma visão panorâmica. Mantenha a coluna reta, não fique curvado, até mesmo por questões de saúde, né? Se você conduz por muito tempo, a sua posição errada sobre a moto irá causar lesão na sua coluna, se posicionar de forma incorreta e durante muito tempo sobre a motocicleta. Sente-se no centro da moto, não fique com o corpo meio lateralizado ou com o seu quadril muito para um lado ou muito para o outro. Procure sentar de forma central, sobre o banco da moto, certo? Mantenha os ombros e braços relaxados, levemente flexionados. Não mantenha o braço retesado, porque isso vai dificultar a sua ação e a sua reação quando conduz uma motocicleta. Manter os pés paralelos à moto e apontados para frente. Por quê? Para você conseguir fazer a operação dos pedais de uma maneira mais rápida e mais efetiva, certo? Os joelhos devem pressionar levemente o tanque de gasolina. Por quê? Você deve dar uma pequena pressão com os seus joelhos. Caso você freie a moto, você não deve segurar todo o peso do seu corpo com seus braços no guidão. Isso vai sobrecarregar a parte da frente do seu veículo. Então, quando você prende os seus joelhos no tanque, você dá uma maior distribuição do seu peso, principalmente quando você executa uma ação de frenagem, certo? Dando sequência. Mantenha os pulsos abaixo da altura das mãos, permitindo assim o retorno imediato do acelerador à posição inicial, ao utilizar o freio dianteiro. Então é a operação lá das manoplas, né? Você tem que tomar todo cuidado, mantenha sempre uma posição confortável, né? De uma maneira que você tenha o acesso às manoplas de freio e de embreagem o mais rápido possível, caso você tenha que frenar ou caso você tenha que acionar a embreagem do seu veículo. Então isso todo esse conjunto, né, de postura irá dar maior qualidade à sua condução, à sua pilotagem e com certeza irá evitar um acidente caso você venha aí passar por uma situação de perigo, certo? Continuando para o nosso próximo slide, vamos lá. Falaremos agora, pessoal, dos equipamentos de segurança, de proteção. Muito importante, o condutor de motocicleta que não se cuida na questão dos equipamentos estará aí realmente com a sua segurança muito comprometida. Começando pelo capacete. O uso do capacete motociclístico é obrigatório para o piloto e para o passageiro de veículos de duas rodas, triciclos, quadriciclos e ciclomotores, ok? Uma observação aqui, ó. A exigência do selo ou etiqueta do Inmetro será cobrada após 2008, já passou faz tempo, então já sendo cobrado há muito tempo. Então, o capacete tem que ter o quê? O selo do Inmetro, a credencial do Inmetro, que ele passou por inspeção e foi autorizado. Iniciar a prova sem estar, isso aqui é uma observação para questões da prova. Iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça ou sem viseira ou óculos de proteção é uma falta eliminatória no teste de pilotagem do Detran. Então, se você iniciar a sua prova nessa situação, você está automaticamente reprovado, certo? Tome muito cuidado quanto a isso. Seu objetivo é também se habilitar, né? Ter a sua, além de aprender a conduzir, ter o seu documento de habilitação, ok? O capacete tem de estar devidamente afixado à cabeça pela jugular e engate por debaixo do maxilar inferior. Então não adianta você estar com o capacete inserido na sua cabeça, no seu crânio, só que
você está com a jugular solta ou mal fechada, não está presa ou está com a jugular folgada. É muito comum você ver acidente de moto e que infelizmente o capacete sai do condutor, do motociclista, e ele acaba vindo a óbito em função dessa situação, certo? Então não adianta nada um capacete mal preso no seu maxilar. Capacetes fabricados a partir de 1º de agosto de 2007, então também já faz um tempinho, né? Deverão ter o certificado em metro, falamos sobre isso, né? Que é o selo ou etiqueta. Então está aqui o exemplo, né? Então observem bem, né? Se o capacete não é aí importado, né? E não possui aí os testes do Inmetro, que você estará aí com a sua segurança comprometida. Capacetes com numeração superior a 64, né? Quando você tem aí um crânio muito avantajado, estão dispensados da certificação quando adquiridos por pessoa física no exterior. É uma resolução que cita isso, que é a resolução 680, ok? Continuando então, vamos falar aqui do óculos de proteção. Deve-se usar viseira abaixada, protegendo os olhos ou óculos de proteção. Ou seja, se você não tiver a viseira não adianta você estar com o capacete com ela levantada, ela tem que estar abaixada. Caso seu capacete não tiver a viseira, existem modelos que não possuem viseira, você deve estar obrigatoriamente com óculos de proteção para proteger os seus olhos durante o deslocamento, ok? Vamos ver aqui uma observação. No período noturno, a viseira ou óculos de proteção deverá ser de padrão cristal, ou seja, totalmente transparente. Para capacetes com queixeira, é admitida uma pequena abertura na viseira para a entrada de ar, durante os períodos em que o veículo está imobilizado. A viseira poderá ser levantada, devendo ser fechada antes do reinício do deslocamento. O estado geral do capacete deve ser bom, sem avarias ou danos que deixem inadequado para o uso. Por exemplo, você teve uma queda, o capacete teve uma colisão contra algum objeto fixo, ele sofreu uma avaria, ele tem que ser avaliado, né, e de preferência até trocado. Deixar de existir dispositivos retrorefletivos de segurança na frente, atrás e nas laterais, com uma área mínima de 18 cm², sendo possível desenhar nela um círculo de 4 cm de diâmetro. Então os capacetes devem ter o quê? Essas áreas refletivas. Para que serve isso? Para que o condutor esteja mais visível no ambiente de trânsito, ok? Então é uma obrigatoriedade. Vamos falar sobre a vestimenta. Tanto o piloto quanto o passageiro devem vestir roupas resistentes, sem partes soltas e, preferencialmente claras ou com faixas retrorefletivas. Os calçados devem ser firmes nos pés, livres de cadarços soltos e com altura adequada para permitir a operação da motocicleta. De preferência, as luvas de couro de punho comprido, as quais evitam a entrada de ar nas mangas da vestimenta. Então tudo isso vai dar maior segurança para o motociclista durante o deslocamento. Preferencialmente utilize capacetes com engate rápido. Isso evita que você ande com a jugular solta. A viseira filmada, ou seja, aquela viseira escura, pode ser utilizada somente durante o dia. Capacete sem viseira acoplada deve ser usado acompanhado de um óculos de proteção apropriado para o motociclista. As roupas devem ser de material resistente, preferencialmente jeans, né, ou couro. Então quanto mais resistente melhor. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Vamos falar agora das hastes de proteção. O que é a haste de proteção? É aquela chamada haste corta-pipa, né? A haste de proteção evita que o piloto seja surpreendido pelas linhas de pipa, conhecidos em algumas regiões por papagaio ou pandorga. Muitas vezes do tipo cerol, que é aquele cordão com pó de vidro, que é extremamente perigoso. Ele decepa praticamente o pescoço do condutor ou qualquer outra parte do seu corpo, as quais podem causar ferimentos graves na região do pescoço e peitoral. Então é um crime, né, na verdade. Porém, infelizmente ocorre.
Para que você se previna, use a haste corta-pipa. Isso vai, com certeza, caso ocorra, salvar sua vida. O dispositivo de proteção das pernas, conhecido como mata-cachorro, é um acessório de extrema importância para a proteção do piloto, principalmente nas vias urbanas. Por quê? Uma das partes que são muito vulneráveis na condução de uma motocicleta é as suas pernas. Se você tiver uma colisão, por exemplo, lateral, esse dispositivo de segurança pode muito bem salvar aí a sua perna, porque ele vai evitar que você tenha um esmagamento, né, dessa parte do corpo, através aí do conhecido mata-cachorro, né, que é a parte que protege as suas pernas. E esse dispositivo, ele é um dispositivo que tem um custo muito baixo. Você pode tranquilamente aí adquiri-lo e ter aí a sua segurança ampliada com esse equipamento, ok? Continuando então. Vamos falar aqui, retomando aí a questão do capacete. Existem vários tipos de capacete, muitos proibidos, né? Aqui é um resumo, tá? Não vou entrar em detalhe, que são aqui principalmente o que deve ser observado. É a área que deve ser protegida no seu crânio, que é essa área aqui especificada pelas letras, né, que vai da letra A até a letra F. É uma área que pega toda a parte do crânio. Prefiro os capacetes de cor clara e que ofereçam maior proteção. Capacetes do tipo coquinho ou ciclístico são proibidos e não oferecem nenhum tipo de segurança. Ok? Lembretes. Sempre utilize calçados firmes, já falamos sobre isso, nos pés, preferencialmente os fechados e sem cadarços. Iniciar a prova, também já falamos sobre isso, iniciar a prova, né, com o capacete não devidamente ajustado à cabeça ou sem a viseira de óculos de proteção é uma falta eliminatória no teste de pilotagem. Então, se você quer passar na prova, fique atento a esses itens aí citados no nosso slide. Continuando aqui, ó, alguns modelos de capacete. Ó. Modelos de capacete permitidos. Capacete integral com viseira e pala. Capacete integral sem viseira e com pala, capacete do tipo jet sem viseira e com pala e assim por diante, ok? O importante é que o capacete tenha o selo em metro. Se não tiver viseira, tem que ter o óculos de proteção e tem que estar com a jugular em condições de estar afixada ao seu maxilar, ok? Bom, com isso nós finalizamos aqui essa parte do nosso curso, né? Vamos para o próximo slide que vai falar sobre a inspeção diária. Vamos lá. Falaremos nesse slide sobre a inspeção diária e a inspeção periódica. A diária, como o próprio nome diz, é aquela que deve ser realizada todo dia. Antes de subir na sua moto, dá uma olhadinha para ver se está tudo ok. Ó, monte no veículo e verifique o ângulo de visão dos retrovisores. Sempre tenha os retrovisores ajustados. O ponto cego dos motociclistas é algo muito problemático. Vamos falar sobre isso na frente. Verifique o farol, as setas, luzes de freios e lanternas. Verifique o nível do combustível, né? Então são itens básicos. Aqui ainda caberia aqui verificar o pneu, né? Mas muitos fazem isso de uma maneira mais semanal e assim por diante. Mas o principal é o que? Retrovisor, a parte elétrica, farol, seta, que com certeza se você ter todo esse cuidado diário, você já estará aí com uma segurança muito ampliada quando na condução da sua motocicleta, ok? Vamos ver agora então aqui, ó, a inspeção periódica. Folga na questão aqui das manoplas, né, tanto da de embreagem quanto da de freio. Folga de embreagem é de no máximo de 1 centímetro, ok? Estado e lubrificação dos cabos, embreagem e freio dianteiro. Então tenha cuidado quanto à questão da lubrificação, porque um cabo mal lubrificado ele vai funcionar de uma maneira não adequada. Muitas vezes ele pode arrebentar precocemente, até quando você está dirigindo o seu veículo, ou melhor, pilotando o seu veículo. Folga dos freios dianteiro e traseiro no máximo de 1 centímetro para cada um. Então se você estiver, por exemplo, acionando o seu freio, tendo que pressionar com muita força, ter um deslocamento muito grande do pedal para que o freio seja acionado, você deve realizar uma regulagem ou até uma troca de peça do seu veículo, certo? Continuando aqui, ó, inspeção periódica. Nível do óleo do motor, do eletrólito da água, né, da bateria, quando a bateria tiver esse tipo de situação, né, não for uma bateria selada. Calibragem e estado dos pneus e das lonas de pastilha de freios, da pastilha e do fluido de freio.
então deve ser inspecionado periodicamente. E lubrificação e folga da corrente de transmissão. Então a corrente de transmissão, ela é uma parte que sofre um desgaste muito acentuado, e também do sistema coroa-pinhão, né? Você tem que tomar todo um cuidado ali, fazer uma observação se não está muito desgastado, não está muito ressecado, e fazer uma lubrificação aí da maneira correta, certo? Bom, então vamos para o próximo item do nosso slide. Nós já passamos pela parte de inspeção diária e inspeção periódica. Vamos para o próximo slide, que vai falar agora na sequência relacionado a situações de segurança no seu deslocamento. Vamos lá. Quanto à questão das regras de segurança, pessoal, vamos falar sobre o seguinte, ó. Na regra de conduta nós temos aqui, ó, crianças somente acima de 10 anos e que tenham condições de cuidar de sua própria segurança, ok? Se a criança tiver algum problema, alguma situação física ou mental que não permita que essa criança cuide de sua própria segurança, mesmo tendo uma idade acima de 10 anos, não pode ser transportada em uma motocicleta como passageiro, ok? Já falamos aqui do vestuário, né? Já falamos também do capacete, então vamos passar direto aqui, vamos para o próximo item. Transite com o farol baixo aceso dia e noite. Então a motocicleta tem que estar com o farol aceso durante o dia e obviamente durante a noite. É proibido rebocar outro veículo utilizando um veículo de 2 rodas. Então essa situação aqui, ó, ela é proibida e é passível de multa. Ciclomotores são proibidos de circular em vias de trânsito rápido e rodovias, salvo se existir local apropriado. Não esqueçam desse detalhe. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a ele destinada. Aqui é uma regra que poucos conhecem. Vamos lá. Vamos entender essa regra. Conforme a regulamentação do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, implementado pela Resolução contra 371 de 2010, as motocicletas, motonetas e ciclomotores, quando desmontados, ou seja, você está empurrando, né, ou empurradas nas vias públicas, não se equiparam ao pedestre, estando sujeito às infrações previstas no CTB. Resumido é o seguinte: você quer empurrar sua moto na contramão para poder estacionar na metade da quadra. Você será multado? Será. Porque se você está empurrando a sua moto, você não é pedestre, você está conduzindo o veículo. Você está passivo de ser multado, porque você está na contramão, mesmo estando desmontado da moto e empurrando a moto, e com o motor desligado. O manual de fiscalização fala claramente sobre essa situação, certo? Então, tenham muita atenção quanto a isso. Obviamente dependerá do agente de trânsito, mas se o agente for rigoroso e de fato conhecer o manual, ele fatalmente irá lhe multar, ok? Vamos então para o próximo slide. Falaremos, pessoal, da distância de segurança para a motocicleta, tanto da lateral quanto da frontal. Dependerá diretamente do tipo de pavimento, do estado de conservação dos pneus e da condição atmosférica do dia. Então a distância de segurança da sua moto ao veículo da frente ou da lateral dependerá desses 3 fatores: tipo de pavimento, dos seus pneus, como eles estão, e das condições atmosféricas daquele momento, ok? A distância média de frenagem de uma motocicleta sem carga ou passageiro a uma velocidade, melhor dizendo, de 60 km por hora em um dia seco e sobre um pavimento firme é de aproximadamente 16 metros. O que significa que você deve deixar um espaço que caiba em torno de 4 veículos de passeio, veículo pequeno de 4 rodas, entre sua motocicleta e o veículo que se desloca logo à frente da sua motocicleta. Então, eu sei que vão ter situações que alguém vai ocupar esse espaço, vai ultrapassá-lo e vai ocupar o espaço, porque você deixou um vão, só que você volta a deixar o espaço novamente. Lembrem-se que a sua segurança está acima de qualquer outra condição, outra situação, certo? Distância lateral para motocicletas. Uma distância de segurança lateral adequada é aquela que permite uma manobra evasiva, ou seja, em torno de 3 a 4 vezes a largura da sua motocicleta,
contando com o baú ou grelha de carga, caso existam, ok? Então, atento quanto à questão da distância de segurança, tanto lateral quanto frontal. Continuando então para o próximo slide. Nesse slide, pessoal, falaremos sobre o ponto cego, algo tão problemático no ambiente de trânsito, principalmente para as motocicletas que andam nos corredores, certo? Ponto cego é um dos principais fatores de acidente envolvendo motocicletas. Então aqui nós temos um desenho, ó, que vai representar muito bem a questão do ponto cego. Essa área vermelha é a área cega dos dois condutores, tanto do caminhão quanto do veículo de 4 rodas de passeio. Então vejam que a qualquer momento a motocicleta aqui ela pode muito bem ser interceptada pelo condutor, realizando aqui uma manobra de conversão, porque ele simplesmente não está vendo. Ele deveria, né, ver através de uma ação de preventiva, que seria deslocar o seu pescoço, girar o seu pescoço rapidamente antes de qualquer manobra, mas infelizmente nem todos os condutores fazem isso e o ponto cego é algo realmente existente e muito problemático, tá? Obviamente o que vai reduzir essa situação? É um equipamento de segurança, um espelho de boa qualidade, os espelhos bem posicionados, tanto da motocicleta quanto do próprio condutor, para que essa situação de fato não ocorra no ambiente de trânsito. Continuando aqui, ó, vamos assistir um pequeno vídeo para entender um pouco mais sobre o que seria de fato esse famoso, né, e tão problemático ponto cego. Vamos lá. O ponto cego é um problema constante na condução de um veículo. Ao olhar em seu espelho retrovisor lateral, nenhum outro veículo é avistado. Porém, basta realizar um rápido giro de cabeça que você avistará outros veículos bem próximos do seu. Como vimos aqui no nosso vídeo, o condutor não estava visualizando o motociclista. Assim como também o motociclista possui o seu ponto cego no seu retrovisor. Ele poderia não estar avistando um outro motociclista ou um outro veículo. Então o ponto cego é um problema muito sério no ambiente de trânsito e deve ser eliminado com ações, né, que a gente vai estar explicando aqui na sequência. Ok? Vamos lá. O ato de dirigir, o ponto cego, né, é uma situação que pode ser, não digo eliminada 100%, não pode ser amenizada. De que maneira aqui, ó? Vamos observar o seguinte, ó. Para reduzir os riscos do ponto cego, desloque seus espelhos laterais para um ângulo de abertura de em média 90 graus. Está aqui o exemplo, ó. Então aqui, ó, estava mais fechado, não tão aberto, né? O ângulo não permitia que o ponto cego fosse eliminado. Ou no mínimo reduzido, né? Quando você abre mais o seu espelho, você consegue reduzir mais a sua quantidade de ponto cego, ok? Isso vale tanto para o veículo de 4 rodas quanto para o veículo de 2 rodas. Vamos lá, para finalizar a questão do ponto cego, ó. Como reduzir os riscos existentes? Existem diversas ações que podem reduzir os riscos, né, do ponto cego, de visão, e dos espelhos retrovisores, áreas cegas, sendo os espelhos convexos auxiliares, que esse aqui, ó, esse espelhinho aqui, ele é um espelho convexo, ele dá uma abertura maior no ponto de visão. Posicione os espelhos laterais em 90 graus. Faça a leitura permanente dos espelhos. Se necessário, realize movimentos rápidos com a cabeça, girando a cabeça. Sinalize com antecedência e clareza suas manobras. Se estiver de moto, evite costurar entre os veículos. Ao pilotar, use roupas e capacetes claros, adesivos retrorefletivos e utilize sempre luz baixa acesa, dia e noite. Isso é uma regra, né? Porém, sempre é bom lembrar. Com isso, nós demos aí umas dicas bem interessantes que com certeza vão amenizar a questão do ponto cego, que é um dos principais fatores de acidente envolvendo motociclistas, ok? Então, muita atenção quanto a isso. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Pessoal, vamos falar um pouquinho nos cuidados que devemos ter nos cruzamentos e nas curvas, na relação de curva. Bom, o cruzamento é um ponto muito problemático, quando ocorrem muitos conflitos entre condutores de veículos de 4 rodas e motociclistas. Aqui, por exemplo, ó, o condutor do veículo de 4 rodas vai realizar uma conversão e o veículo de 2 rodas vai seguir em frente.
preferência aqui é com certeza do motociclista, porque ele está em linha reta e esse veículo aqui está realizando a conversão. Ele está no mesmo sentido, ou seja, não está em situação de cruzamento. Não existe aqui a preferência da mão direita. Aqui a regra não está relacionada à mão direita, né? Então a preferência de passagem aqui com certeza é do ciclista, é do motociclista. Só que nem todo mundo, nem todo condutor espera ou conhece a regra, né? E acaba passando aqui à frente do nosso motociclista, nesse caso, gerando aí um acidente, ok? Então tomem todo cuidado nessa situação. Mais uma situação aqui, ó. Aqui a preferência de passagem é com certeza do condutor da motocicleta, porque ele está à direita em uma via não sinalizada. Porém, infelizmente, nem todos os condutores de veículos de 4 rodas respeitam a preferência. E quem vai se dar mal aqui, sem dúvida nenhuma, vai ser o condutor da motocicleta, porque ele vai ser interceptado, vai ser colidido lateralmente, vai ter a sua perna possivelmente, vamos dizer assim, sofrendo aí uma lesão, e querendo ou não, o maior dano pessoal vai ser do condutor da motocicleta. Então nessa situação aqui também tome muito cuidado e só cruzem, façam a travessia do cruzamento tendo certeza que o condutor do outro veículo de fato cedeu aí a sua preferência, certo? Situação de risco aqui, ó, muito comum, né? O ponto cego aqui acontecendo nesse caso aqui, ou até mesmo que não seja um ponto cego, seja uma imprudência, né? A conversão do condutor aqui do veículo de 4 rodas fez um fechamento aqui do condutor do veículo de 2 rodas. Então nesse caso aqui, o que você deve fazer? Estar atrás do veículo, aguardar que o veículo faça ou ultrapasse a via ou faça a conversão, para que depois você siga no seu deslocamento, evitando esse fechamento aqui da sua motocicleta. E por final, essa situação aqui, ó, onde você deveria ter aguardado, né? E não aguardou, porque a preferência de passagem é do veículo de 4 rodas. Então essa situação aqui, além de você estar errado, você estará executando uma manobra que gerará um acidente, onde você com certeza será o mais penalizado em função dos ferimentos, ok? Então de fato é uma situação bem problemática. Bom pessoal, com isso nós fechamos aí as nossas observações sobre direção defensiva, né? Sobre pilotagem defensiva, a nossa primeira etapa. Eu espero que tenha sido bem proveitosa a nossa aula, nosso resumo, e até o próximo resumo.